Bom dia, alunos! Essa é a nossa aula do dia 11 de maio e nós vamos começar a falar de outro movimento literário que é o quinhentismo, que aconteceu entre 1500 e 1601. Como vocês sabem, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, nesta época, os habitantes do Brasil eram apenas os índios, então não havia nenhum registro de literatura nesta época, porque não havia ninguém que escrevesse e lesse português aqui no Brasil, então não houve manifestação. Então, esse movimento ele tem algumas características bem diferentes do que a gente está acostumado a ver. Como eu disse, o quinhentismo ele acontece em 1500 a 1601. É o mesmo contexto histórico, é a mesma época em que aconteceu o classicismo na Europa. Então, no Brasil não tinha movimento, não tinha acontecimento, porque o Brasil acabou de ser descoberto, mas na Europa o que estava acontecendo? O capitalismo, as grandes navegações, o surgimento do comércio, o auge do renascimento, do humanismo, a ruptura na igreja, as transformações com que a igreja estava passando, e no Brasil, a partir de 1530, que começa a chegar os primeiros colonizadores, e depois, em 1549, que vão chegar os primeiros jesuítas com as escolas. O que é que a gente precisa ter em mente sobre o quinhentismo? Já que o quinhentismo aconteceu na mesma época do classicismo, 1500 a 1601, esses 100 primeiros anos do Brasil, não havia população aqui para produzir literatura propriamente dita, essa literatura sistematizada, de rimas, de prosa. Por quê? Porque eram só os índios e os poucos colonizadores, então não havia um grupo preparado ainda para produzir literatura. Por isso que no Brasil não houve classicismo. Então a gente fala, na Europa houve o classicismo, enquanto isso o Brasil estava passando pelo quinhentismo. Se nesses 100 primeiros anos não houve poetas e escritores no Brasil ainda, então como que essa literatura do quinhentismo vai ser? Ela é também chamada aos outros nomes, literatura de informação, literatura do viajante ou literatura sobre o Brasil. Então a gente pode falar, naquela época da literatura dos viajantes, é a mesma coisa de quinhentismo. Por quê? Não havia quem escrevesse, que morasse aqui, então as pessoas que passavam por aqui, os viajantes, davam notícias sobre o Brasil. Então, poema, romance não vai existir apenas esse tipo de escritas. Então, quais eram as características destas obras? Se elas não eram literárias, se elas não tinham cunho ficcional, se elas não tinham rima, qual era? Então, era documentário. Então, documentar notícias sobre a nova terra, né? Crônicas de viagem, textos muito descritivos, com muitas informações, uma linguagem simples para todo mundo entender, e utilização de muito adjetivo, porque eles queriam descrever como que era a nova terra. Então, quais eram os gêneros? Cartas, diários, relatos, tratados. Então, tudo com cunho informativo. E quais eram os temas principais dessas informações? Primeiro, o povo, né? Descrever como que eram os nativos aqui, os índios. E segundo, os dados naturais da terra mesmo, o clima, a vegetação, o solo, se tinha possíveis riquezas minerais, esse tipo de informação. Então, tudo relacionado à terra. Quem produzia esse tipo de escrita, esse tipo de relato? Os viajantes, as pessoas que passavam por aqui, escreviam cartas ou relatos sobre as impressões deles sobre a terra, os cronistas de ofício. Quem são esses? As expedições, né, que o rei mandava aqui para o Brasil, tinha sempre alguém encarregado de escrever ao rei dando notícias. Então, eram esses cronistas. E depois, quando começaram a vir os missionários, eles também escreveram muita literatura informativa. Nós temos exemplos aí, ó. A principal deles é a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta que ele escreveu quando o Brasil foi descoberto, contando para o rei lá em Portugal. Depois tem outros, diários de navegação, tratado, viagens ao Brasil, aí, com outros autores, todos estrangeiros, nenhum nasceu aqui, passava por aqui, escrevia essa documentação relatando sobre o Brasil. O primeiro documento, e um dos mais importantes dessa literatura de informação, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Escrita em 1º de maio de 1500, chamada a Carta do Descobrimento,
que o Pero Vaz de Caminha era o escritor oficial da missão enviada pelo rei, né, naquela época, para ir para as Índias. E descobriram o Brasil, então ele era o encarregado de dar as notícias para o rei. Eles ficaram aqui no Brasil até na data da primeira missa. Então, tudo que ele viu, tudo que as impressões que ele teve, todas as informações da terra, ele colocou nessa carta, né, chamada também a Certidão de Nascimento do Brasil. Ele não soube repercussão dessa carta, porque ele morreu na viagem. Antes de chegar a Portugal, ele morreu, então ele nem teve o prazer de entregar essa carta ao rei. Tá bom? Aqui nós temos só um pedacinho da carta do Pero Vaz de Caminha descrevendo os índios. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência com o que tem mostrar o rosto. Achou os índios bonitos, né? Falou da cor dos índios, das feições dos rostos, achou eles bonitos e disse que eles eram muito inocentes, né? Andavam nus e nem tinham, achavam que isso era natural, não tinham vergonha de andar nus. Então foi essa a primeira impressão que ele teve dos índios. Depois dessa literatura de informação, já no meio do século, quando começaram a chegar os primeiros missionários jesuítas no Brasil, eles começaram a produzir outro tipo de literatura, porque eles vieram para propagar o cristianismo e catequizar os índios. Então, eles começaram a escrever a gramática tupi-guarani, né, para compreender a língua dos índios e se comunicarem com ele. Começaram a escrever poemas, peças teatrais, tudo envolvendo os índios e a religião numa forma de catequese. Então, esta que depois da literatura de informação foi outro tipo de literatura importante para o quinhentismo. Tão importante quanto o José de Anchieta, também nós temos o jesuíta Manuel da Nóbrega, que também escreveu cartas, poemas e também tinha a catequese aos índios. Então, ele, junto com José de Anchieta, também produziu essa catequese jesuítica que a gente fala. Aqui, só a título de curiosidade, a gente mostra, né, o colégio que eles fundaram lá em Piratininga e que deu origem à cidade de São Paulo. Então, os jesuítas foram os primeiros a abrir escolas no Brasil, né, porque vieram para catequizar e já fizeram esse papel didático.